caso, a nossa PLS pode ser também uma meta de 10%, porque assim eu unifico. Já fica difícil fazer dois tipos de plano no mesmo ano, né? O Projeto Planetário Sustentável começou esse ano para a gente, né? Nós começamos agora. Então, a minha pergunta é, nos foi falado que eu posso fazer subprojetos, ok. Mas essas metas, elas têm que ser iguais em todos os estados, ou eu posso fazer assim, diferenciar, cada um se adeque à sua realidade? O que eu não souber responder, ou que nós não soubermos responder, infelizmente a Ana Maria não está aqui, ela pediu para informar vocês qualquer dúvida específica que vocês tenham e que o MPOG possa responder, para escrever por e-mail cisap, @planejamento.gov.br. Nós tivemos, aí nós mencionamos no comecinho, nós tivemos um curso de ensino à distância que capacitou aí quase 4.000, 3.000 e pouco, mas quase 4.000 servidores aí ao longo de 2 anos, um curso de compras sustentáveis, e a gente está conversando com o Ministério de Planejamento de ressuscitar esse EAD, atualizá-lo, incluir um módulo de PLS, torná-lo mais interativo, mais, enfim, num outro modelo e relançá-lo, né? Então, a gente espera que em muito breve, se tudo correr bem, haverá um curso de ensino à distância gratuito, aberto para todos do país que queiram se capacitar, né? Isso vamos ver como evolui, mas foi muito produtivo, né? A diferença é que a gente está prevendo aí um novo curso sem tutoria, né? A antiga versão tinha tutoria. Hoje, ela pediu para eu anunciar agora no final também, o curso de hoje, além do PDF, do PowerPoint e do relatório de diretrizes que estarão no site, ele está sendo gravado. Então, isso o MPOG tem um pouco essa linha, eles estão intensificando aí essas videoaulas. Então, ele está sendo gravado, ficará disponível também para ser baixado, então ele vai poder ser disseminado e as besteiras que falamos aqui, elas poderão ser ouvidas. Então, pediram para eu falar só no final, e por isso que a gente está um pouco assim tenso, a gente não sabe se fala, se não fala, porque agora todas as besteiras, a baboseira que a gente falou hoje, estou brincando, mas tudo, vocês vão poder usar aí, então, esse material para ser utilizado, mas a gente fica à disposição como Clay aí, se vocês quiserem aí conversar um pouco mais sobre capacitação, a gente pode eventualmente ajudar. A pergunta é sim, o entendimento é que sim, a IN fala nesses casos que pode ter mais de um plano e, obviamente, aí, metas para cada plano, né? Eu não sei se, Thiago, no caso do MMA, nesse seu modelo, houve metas diferenciadas ou se sim. Então, sim, pode, sim. Então, mais duas aqui. Meu nome é Ana Marta, eu sou servidora do INCRA. Estou requisitada pelo MDS há pouco mais, quase um mês, estou aqui. E no INCRA fui responsável pela implantação da coleta seletiva solidária e vejo assim que o desafio maior que a gente teve foi a mudança da estrutura mental das pessoas. E vejo que esse desafio ele é muito grande mesmo. O filminho ilustrou muito bem isso, porque, na verdade, a gente foi bombardeado por um impulso consumista e a gente está sendo bombardeado por esse impulso consumista por muito tempo. Então, a gente ouve coisas assim muito interessantes das pessoas quando está implantando uma campanha como essa, que é assim, não, mas eu sou uma pessoa muito ecológica, eu reciclo bastante. Quer dizer, a pessoa está lá no último estágio, ela está pensando assim, bom, mas para e pensa, você, na verdade, é um grande consumista. Porque se você tem muita coisa para reciclar, significa que você consumiu bastante coisa. E esse bombardeio ele é tão violento, é tão forte, que eu vejo assim, a gente tem um sério problema até com as questões que a gente acaba levantando. Uma delas é assim, qual é o produto que é mais sustentável? Então, o que eu tenho que comprar que é mais sustentável? Ao invés de pensar assim, qual é a atitude mais sustentável? Que é não comprar. E, da mesma forma, eu vejo assim, até acontece alguns equívocos no tipo de compra, que a pessoa pensa que está evoluindo, mas ela não está combatendo aquele tubarão que apresentou lá bem no filminho das grandes corporações, que é, por exemplo, agora há pouco eu fui ao toalete e a luz acendeu sozinha, e a torneira também abre e fecha sozinha. Ela não conta com a minha participação. Então, isso cria na gente uma preguiça.
e uma falta de consciência de que, no final das contas, não está colocando nas pessoas a responsabilidade de fazer essa mudança de comportamento. E isso eu penso assim, no caso do governo, a gente tem um problema muito sério, porque cada vez que é lançado um programa desse, como esse de agora, o A3P, a coleta seletiva, isso é tratado de uma forma muito burocrática. E assim, então eu tenho que implantar isso porque, afinal de contas, o órgão de controle vai me cobrar. Então, assim, eu penso que a gente poderia fazer uma reflexão de como é que a gente junta todas essas ações. Eu até vi que vocês mencionaram essas ações aqui, mas seria muito bom que tivesse havido a presença de grupos que estão participando disso também, para a gente fazer uma ação mais compartilhada mesmo. E que o governo entendesse que isso, aliás, o governo não necessariamente, mas as pessoas que estão lá nos órgãos entendessem que isso é uma mudança de comportamento, muito mais do que algo para atender órgão de controle ou para fazer compra de um monte de torneira que vai desligar sozinha, e eu jogo fora todas aquelas torneiras que eu precisava de ter minha atuação. E no caso do INCRA, em especial, que foi onde eu trabalhei mais com esse assunto, a gente teve um problema muito sério, que era exatamente essa descentralização das unidades. No caso do INCRA, são 30 superintendências, cada uma tem uma característica muito própria, e a gente não tem essa facilidade de compartilhar as ações. Então, era interessante que a gente tivesse assim, algum ponto focal para essas ações entre os vários órgãos e entre as várias ações no próprio âmbito do Ministério do Planejamento. Os CP sustentáveis, a Ana Maria comentou, acho que na abertura, tem modelos de editais, tem modelos de critérios, tem programas como o TI Verde. Então, em termos de disseminação, falando de editais, critérios, modelo, ações e tudo mais, o CP Sustentável seria, é o canal aí para vocês estarem acessando. Ana Maria comentou, ele infelizmente teve como dizer, tem uma pausa aí, digamos, não uma pausa, mas ele não foi atualizado durante, ele ficou um pouco morto, ficou um pouco esquecido, digamos assim, durante um período, e agora eles estão reavaliando de como rever isso e realmente relançá-lo, digamos assim, atualizado e tudo mais. Eu coloquei para vocês, nosso projeto inclui aí com o MPOG a questão de uma plataforma, então a gente espera que a gente consiga construir junto com o MPOG, aos moldes aí da plataforma europeia de compras e inovação, algo também que contenha, por exemplo, um fórum interativo de colaboração, que vocês todos possam estar discutindo e trocando experiências, que tenha um canal ali de disseminação de boas práticas, de critérios, de editais, de experiências, de projetos, enfim. Então, eu acho que, da nossa experiência aqui no Brasil, falta um pouco essa sistematização de informações, disseminação de boas práticas. E aí, falando aí do requisitor, enfim, até o que a Iene comenta aí de ações de capacitação, conscientização, enfim, isso é fundamental. E eu acho que nenhum plano, a gente sabe disso, quem trabalha com sustentabilidade também vive isso na pele, nenhum plano sai do papel se não tem comprometimento das pessoas. E você precisa, sim, fazer um trabalho de engajamento dessas pessoas, dos servidores, de conscientização, porque, no fim, depende um pouquinho de cada um de nós, e a soma das ações pontuais que geram benefícios maiores. Essa é até toda a essência de nós e CLEI como organização, de trabalhar com ações locais que trazem benefícios globais. Então, acho que, no fim, é um pouco isso, e essa conscientização é fundamental. Então, campanhas de sensibilização, eventos, treinamentos, ainda são fundamentais. Então, a questão de educação ambiental é fundamental aí, E aí, já dando a cutucada aí para o departamento aí específico do MMA, é fundamental, essas campanhas são necessárias mesmo. Então, a gente vai para as duas últimas perguntas e a gente termina aqui com o sorteio. Fernanda e Tiago, a gente sofre um pouco, mas assim, o Ministério da Cultura já fez adesão ao projeto Esplanada Sustentável desde 2012. Nós começamos a trabalhar com o projeto em 2012 e, assim, o órgão público não tem um banco de dados, não faz o controle das despesas, não sabe quanto consome. Isso é uma realidade do serviço público, nós participamos da elaboração do plano estratégico da CISAP, e aí eu respondo lá a pergunta da minha amiga. A nossa intenção, a nossa intenção do grupo
foi exatamente linkar os programas que já existem. Porque você vai trabalhar com o projeto Esplanada Sustentável. Aí tem o A3P e agora tem o PLS. Então, assim, como faz? Lá no meu ministério sou eu, tá bom, gente? Eu sou o Greenpeace. Não tem condição de você fazer nada disso, porque o A3P é um programa gigantesco. Você tem que monitorar, você tem que avaliar, você tem que trabalhar com indicador, você tem que pegar aquela continha de energia elétrica e saber quantas pessoas chegaram no ministério, o que isso acarreta no consumo. É um trabalho gigante. O Esplanada Sustentável, depois de muitas brigas, entende-se que o projeto Esplanada Sustentável não é corte, até porque acabaram de cortar 85 milhões do nosso ministério. Então, eu já atingi a meta de 10%. Obrigada. Né? Então, assim, é consumo. É consumo. Nós estamos falando de como consumir. A gente está falando de copinho descartável. Quantos copinhos descartáveis a gente vai usar no dia? Porque eu estou numa luta infeliz para substituir esse copo. E eu vejo que a lógica é exatamente o que fazer. Entendeu? Como fazer, o que você precisa colocar na cabeça das pessoas para ela pegar um copo e usar aquele copo, meu. Aí você vai falar, aí tem a água, aí não lavo, porque é um nojo, porque a copa... Gente, olha, isso é um problema que eu acho menor quando você coloca a questão consumo. Como vamos tratar o consumo numa visão maior mesmo, de sustentabilidade, porque sustentabilidade não é mais nada além disso. Né? E aí chegamos agora no impasse, PLS. Caramba, o PLS é exatamente o que o projeto Esplanada, uma parte do projeto Esplanada fala. Então, o PLS da cultura é exatamente o que eu estou fazendo lá, porque se alguém me pedir para inventar mais uma coisa, eu peço para sair 01, sacou? Porque não dá mais conta. Então, assim, se o meu ministério conseguir, gente, fazer o mínimo, já está de bom tamanho. A licitação é um negócio à parte, porque o coordenador nem me recebe. Gente, são realidades do serviço público. Entendeu? Então, as pessoas ficam falando muitas coisas. Eu falo assim, gente, eu vou... 2015, você colocou lá seu prazo, eu vou colocar 2025. Porque eu não consigo marcar uma reunião. Então, o que eu estou fazendo no PLS? Tentar fazer o que é possível fazer, o que é possível realizar. É claro que hoje a gente tem, eu acho que o governo, ele abriu uma grande... como é que eu vou te falar? Ele deu uma grande oportunidade da gente começar a estar falando isso, e já começa por aqui. Porque eu tenho 8 anos de serviço público e essas conversas começaram em 2012. É onde a gente participou do plano estratégico da CISAP, né, onde a gente está falando de consumo, eficiência no gasto, e por aí vai. Então, acho que o nosso PLS vai ficar muito objetivo das coisas que podem ser feitas. Né? Como a gente comprar, preciso começar capacitando o gestor de contrato, gente, fiscal de contrato. Quem está fazendo licitação hoje está sofrendo horrores, porque as coisas estão, pum na cabeça, sabe? Então, assim, eu só queria dizer que a gente realmente, né, fica feliz de poder participar dessa discussão e participar disso tudo, mas o nosso PLS vai ficar o mais real possível, assim. E eu tenho certeza que, quando a gente tiver como controlar, a gente vai conseguir ali ter implementado, se a gente conseguiu de 20 ações implementar 3, vou ficar feliz. Como diz um professor lá da Universidade de Conduzida, ele falava, você planta 150 árvores, 10 nascem, mas são 10 boas árvores. Então, assim, as nossas iniciativas serão boas iniciativas, creio, mas eu não vou conseguir tudo, tá? Obrigada. Eu acho que eu estou um pouco desinformado, que me levantou uma preocupação, voltando à questão do descarte. Né? Como é que eu vou fazer um descarte de algo patrimonial, se não for através de doação? Especificamente, aí, como você usou o exemplo do computador. Eu licito uma próxima empresa para me fornecer 100 computadores e ela leva 100 computadores de volta. E minha questão patrimonial? Né? Eu fiquei preocupado com essa questão. Eu não sei, mas também vou buscar essas informações. Né? E a outra... a ser cumprida, né? E principalmente a questão do computador também tem uma lei específica de doação também de computadores que tem que estar cadastrado no SLTI, tem que estar vinculado à inclusão digital, não é isso? Pronto, alguma coisa desse tipo. Mas outra coisa que eu achei mais interessante que veio na cabeça e queria saber, é algo que eu já debato por onde ando,
A questão da sustentabilidade, ela tem um programa social imenso, que ela não envolve só consumo, ela envolve a qualidade de vida. E uma questão que eu tenho dito na minha região é que o recurso disponibilizado nas nossas repartições públicas, ela não fica na cidade onde ela está inserida. Ela não fomenta aquela economia local. Por isso a gente vê lá naquele videozinho a migração, o êxodo das pessoas nas cidades. Quando você solta uma licitação dessa, quem vence a licitação? São fornecedores de São Paulo, são fornecedores de Brasília, são fornecedores de... Porque no interior, apesar da gente ter aquela loja, que a gente tem a mercearia da loja de departamento. Lá você compra o pão, do outro lado você compra o cimento. Né? Numa loja só. Né? O prego também, o cano que faz lá, você compra tudo num canto só. A confecção, seu óculos também é fabricado lá. É uma loja de departamento que a gente chama de bodega ou mercearia. Né? Então, a economia local, ela não é fomentada, ela não desenvolve. Ela só chega lá, algum dinheiro do nosso recurso, quando você tem uma obra. A construtora, que também não é de lá, que também não é da região, vai lá e procura a mão de obra local, porque também fica mais barato. É um processo também para baratear os custos para ele, né? Então, eu deixo aqui essa reflexão para que o MPOG, nesse processo de gestão financeira, passe a colocar isso. Aí a frase que eu queria perguntar é que lá você colocou a aquisição local, né? Onde a lei também não permite, ela limita lá 80 mil reais, tem que ser direcionada para a microempresa, mas ela não define que tem que ser para aquela local. Eu já vi isso na prefeitura. Na prefeitura, os vereadores fizeram um decreto que até 80 mil reais as licitações têm que ser voltadas para atender, para concorrer às microempresas daquela cidade. Né? Mas assim, a nível federal, eu ainda não tinha conhecimento. Pensei em duas contribuições, pegando a questão de monitoramento, a questão de profundidade do PLS, e uma discussão rápida sobre favorecer micro e pequenas empresas locais. Tá? Primeiro sobre monitoramento, que veio questão de lá, veio comentário daqui. Inicialmente, corrija-me se estiver errado, são os próprios comitês locais, gestores dos PLS, dos órgãos, que propõem o seu sistema de monitoramento e com a frequência determinada pela IN, que o órgão comunica, então, qual que foi a evolução naquele período de tempo à CISAP, ao MPOG. Então é isso. Hoje, cada órgão pode criar seu sistema, depois ele é obrigado a fechar um relatório e encaminhar para o MPOG. Hoje, primeira versão do PLS, primeira edição da norma que regulamenta a construção dos PLS. Porém, eu volto um pouco para uma norma mais poderosa, talvez, que é o próprio decreto 7746, falei certo desta vez, que coloca a competência à CISAP, que é um órgão que assessora a SLTI deste MPOG, né, que dá a incumbência da CISAP elaborar um sistema mais robusto de monitoramento. Então, qual que é a perspectiva que nós, como Ministério do Meio Ambiente, temos? Né? Que, em alguns anos, o MPOG vai regulamentar padrões, parâmetros e atributos mínimos de sustentabilidade ou de projetos, né, que todos os órgãos terão de seguir. Então, assim, hoje o momento eu entendo que é bastante flexível, mas aqueles que se anteciparem, naturalmente conseguirão trabalhar melhor quando vier uma regulamentação mais dura em relação aos indicadores. O outro ponto que a gente estava falando aqui, portanto, o que eu quero, né, falar com isso, assim, lá no Ministério do Meio Ambiente, felizmente temos algum apoio político, né, para elaborar o PLS e implementá-lo. Inclusive, foi sugestão da comissão gestora, que isso está em apreciação do secretário executivo, de criar uma coordenação de sustentabilidade na Secretaria Executiva, tá? Que coordenasse isso, que tivesse alguém para cuidar do PLS. Né? Isso ainda não aconteceu, mas é uma sugestão que deixamos para eles. Mas o ponto seria assim, né, tem órgãos que talvez não tenham o suporte político, e eu acho ótimo fazer o que é possível. Né, mas para aqueles que conseguem angariar isso e conseguir ser um ponto fora da curva e puxar o desenvolvimento, né, com sustentabilidade nos seus órgãos,
eu acho que é muito bem-vindo e vai se antecipar a regulamentações futuras. O ponto aqui, empresas locais, né? O Sebrae, ele já tem o seu programa, né? Talvez a principal missão dele é fazer com que a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, a 123, seja efetiva, e é muito verdade que até hoje, né, a lei é de 96, 2006, tá. Até hoje muitos órgãos não observam aqueles critérios, não usam os critérios de desempate, né? Então, assim, pode-se passar a observar. Mas outro ponto possível está na parte de especificação do que se quer comprar, né? Exemplos básicos é, por exemplo, merenda escolar lá no norte. Né? Para comprar merenda escolar lá no norte, quem especifica pode pedir cornflakes, hambúrguer, pode pedir arroz e feijão. Quem especifica pode pedir mandioca, mungunzá, açaí, castanha do Pará. Né? Então, isso já está acontecendo, né? Assim, de considerar padrões regionais, considerar a produção regional, e acho que é a partir deste momento que a gente consegue dar mais efetividade ao interesse social, né, ao poder de compra do Estado, né, para promover essa tal da sustentabilidade, inclusive social, distributiva. Então, são algumas reflexões para a gente. Bom, gente, obrigada, bacana. Então, o tema foi esquentando agora à tarde, não esquentou tanto hoje de manhã. Eu acho, assim, só para fechar, esperar em um minutinho que a gente vai sortear os livros, mas para fechar, nossa experiência tem mostrado também que muitas dessas ações, programas muito bacanas que estão por aí, nasceram de liderança de muitas poucas pessoas, se não uma pessoa. Então, aí, a colega queria parabenizar e dizer, continue a luta, porque muitos desses programas começaram e nasceram dessas pequenas lideranças. Eu acho também, em complemento ao que você estava comentando, que o que a gente mais tem no Brasil é legislação, tá? Eu acho que a gente tem as legislações mais avançadas. O nosso problema é não cumprimento da legislação. Então, eu não acho que ter mais legislação precise. Na hora que vocês derem uma olhada no relatório de diretrizes, vocês vão ver o apanhado de legislação que já não é só permite, como mostra que é um dever, né, fazer tudo isso. Então, eu acho que falta um pouco implementar, né, de fato. Eu acho que, no fim, quanto mais legislação, mais confuso. A gente está vendo hoje aqui vários programas, várias legislações sendo mencionadas e o pessoal, vocês, servidores, ficam confusos, no fim, de como implementar. Então, eu acho que a gente brinca, nossa ex-diretora falava muito isso, eu cito isso até hoje, porque ela falava, poxa, no Brasil é o único país que a gente precisa de lei para falar que tem que cumprir a outra lei. É um pouco isso, e eu acho que essa cultura precisa mudar, a gente precisa ser um pouquinho mais arrojado e implementar, inovar, e aí fechar, que é isso, acho que a mensagem é, vamos começar de algum lugar. Então, sim, pensar no que é realista fazer,